A 14 quilômetros ao norte do Marrocos, você encontrará o território ultramarino do Reino Unido, Gibraltar, localizado no extremo sul da Espanha. Lá você encontrará uma gigantesca rocha conhecida como o Rochedo de Gibraltar, a característica mais dominante desse território. Mas por que diabos o Reino Unido é dono desse pedaço de terra no sul da Península Ibérica? Tudo começou em 1704, durante a Guerra da Sucessão Espanhola, quando uma frota anglo-holandesa capturou a região de Gibraltar. 9 anos depois, os espanhóis oficialmente cederam a região aos britânicos. Hoje, Gibraltar possui seu próprio governo e é autônomo na maioria dos aspectos. Embora o Reino Unido seja responsável pela defesa e das relações exteriores. O nome Gibraltar é na verdade de origem árabe e vem de um líder militar do século XVIII chamado Tariq ibn Ziyad, que deu origem a Jabal Tariq, que significa Montanha de Tariq. Você pode perceber de onde veio o nome Gibraltar a partir de Jabal Tariq. São parecidos, não é? Ao longo dos anos, Gibraltar tem sido uma questão contínua entre o Reino Unido e a Espanha. A Espanha afirma uma reivindicação territorial sobre Gibraltar e ocasionalmente buscou sua devolução, mas o povo de Gibraltar sempre expressou consistentemente o desejo de permanecer sob o domínio britânico. O referendo mais recente realizado em Gibraltar em 2002 mostrou um apoio esmagador à permanência britânica, com mais de 99% dos votos. No entanto, durante o referendo para decidir se deveriam permanecer ou sair da União Europeia, mais de 75% dos habitantes de Gibraltar votaram a favor de permanecer. Portanto, quando acordaram em 23 de junho de 2016, é justo dizer que os habitantes deste território não estavam felizes. Falando das pessoas de Gibraltar, quantas vivem lá? O território possui uma população de cerca de 33 a 34 mil habitantes, o que significa que, se este território se separasse do Reino Unido e se tornasse sua própria nação, seria o quinto menos populoso. Sua população é ainda menor do que a de San Marino, com apenas 6,8 km² de área. O território é minúsculo, apenas 2 outros países são menores em termos de tamanho de terra e Mônaco e Cidade do Vaticano. Isso significa que a densidade populacional de Gibraltar é de cerca de 3.400 pessoas por quilômetro quadrado, o que a torna cerca de 12 vezes mais densamente povoada do que o próprio Reino Unido. Na verdade, é o quinto lugar mais densamente povoado do mundo. O inglês é a língua oficial de lá, com escolas e empresas utilizando-a principalmente. No entanto, como era de se esperar, muitas pessoas também falam espanhol. Curiosamente, algumas pessoas em Gibraltar também falam ianito, que é uma forma de espanhol andaluz misturado com palavras e expressões locais. A cultura linguística é uma mistura fascinante, refletindo a história e as influências que moldaram Gibraltar ao longo dos anos. A história e a situação geográfica de Gibraltar tornaram-no um lugar de significado e complexidade únicos. Embora seja um pequeno território, sua importância estratégica e sua posição na encruzilhada entre a Europa e a África têm desempenhado um papel crucial em sua história e nas dinâmicas políticas atuais. Apesar das tensões passadas e das disputas territoriais, Gibraltar permanece como uma parte distintamente britânica no sul da Península Ibérica. Seu status, cultura e população formam uma narrativa rica e multifacetada, contando uma história de influências e identidades entrelaçadas ao longo dos séculos. O PIB de Gibraltar gira em torno de 2,4 bilhões de libras, resultando em um PIB per capita de cerca de 72 mil libras, o que é extremamente alto, na verdade, mais que o dobro do PIB do Reino Unido. No entanto, esses dados são estimativas, então é bom encará-los com cautela. De fato, Gibraltar tem sua própria moeda, a Libra de Gibraltar, GIP, que está vinculada à Libra britânica. Isso significa que uma GIP equivale a uma Libra britânica. A economia de Gibraltar depende principalmente do setor de serviços, com turismo, finanças e transporte marítimo sendo importantes. No entanto, curiosamente, o jogo online também desempenha um papel significativo na economia de Gibraltar. Cerca de 25% de seu PIB provém desse setor, empregando cerca de 3.500 pessoas. Mas por que exatamente esse pequeno território é tão favorável para empresas de jogos online? Bem,
as empresas sediadas em Gibraltar pagam 10% de imposto de sociedade, o que é bastante atrativo em comparação com outros lugares. Isso tem atraído muitas empresas de jogos online para estabelecerem suas operações lá. Além disso, a localização estratégica, a infraestrutura desenvolvida e as regulações favoráveis também contribuem para essa atração. Portanto, Gibraltar se tornou um centro importante para o setor de jogos online, proporcionando um impulso significativo para sua economia e sua posição no cenário internacional. Além disso, não há imposto sobre ganhos de capital nem imposto sobre valor agregado, TVA, o que torna uma proposta extremamente atraente para as empresas que operam lá, especialmente as empresas online. Honestamente, Gibraltar está começando a parecer um lugar realmente bom para se viver, o que nos leva suavemente ao próximo segmento. O seu clima incrível. O clima, como você esperaria nesta região sul da Península Ibérica, é super desejável. Os invernos são geralmente amenos e os verões são agradavelmente quentes. A temperatura mais alta já registrada em Gibraltar foi de 40,6 graus Celsius, o que é ligeiramente mais alta do que a temperatura máxima do Reino Unido de 40,3 graus. No geral, além do clima mediterrâneo, a vida em Gibraltar é bastante similar à do Reino Unido. As leis, a monarquia, a língua e a moeda são todas as mesmas. No entanto, algo interessante que descobri é que, no Reino Unido, dirigimos no lado esquerdo da estrada, enquanto em Gibraltar eles dirigem no lado direito. Isso provavelmente acontece porque Gibraltar está fisicamente conectada à Espanha, que também dirige no lado direito. Além disso, seria um pouco caótico cruzar a fronteira e ter que trocar de lado da estrada. Como mencionado anteriormente, a característica mais dominante e icônica deste território é a Grande Rocha que, em seu ponto mais alto, tem 426 metros de altura, o que é 100 metros mais alto do que a Torre Eiffel. A rocha é famosa por abrigar cerca de 300 macacos de barbárie, os únicos macacos selvagens na Europa. A população de macacos de barbárie na África está diminuindo devido à caça e ao desmatamento. No entanto, em Gibraltar, sua população está prosperando e aumentando, o que não é particularmente uma ótima notícia para os habitantes locais que têm que lidar com suas peripécias. E agora, voltando à Grande Rocha em si, que se formou há cerca de 55 milhões de anos, quando as placas tectônicas africana e europeia colidiram. O interior da rocha é cruzado por um complexo sistema de fortificações subterrâneas conhecido como os Túneis do Grande Cerco. Essa rede de túneis foi criada pelos britânicos em 1782, durante o Grande Cerco de Gibraltar pelos espanhóis. Após o cerco, as fortificações foram reconstruídas e agora são uma atração turística. Gibraltar está localizada no Estreito de Gibraltar, uma faixa estreita de água que conecta o Oceano Atlântico ao Mar Mediterrâneo. Ele está localizado entre a costa sul da Espanha e a costa norte de Marrocos, na África do Norte. Essa é uma das razões pelas quais o Reino Unido absolutamente não quer abrir mão de Gibraltar, já que esse é um dos canais de navegação mais importantes e movimentados do mundo. Tem cerca de 14 quilômetros de largura em seu ponto mais estreito, tornando-se uma passagem crucial para navios que viajam entre o Mediterrâneo e o resto do mundo. O Estreito de Gibraltar não é importante apenas para o transporte marítimo e a vida marinha, mas também possui significado político e econômico. Ele serve como uma porta de entrada entre a Europa e a África, e os países circunvizinhos dependem dele para o comércio e o turismo. Sendo um território ultramarino, Gibraltar não tem uma cidade-capital definida. Algumas fontes afirmam que a própria Gibraltar é a capital, mas é mais aceito que o lado oeste seja a capital de fato. Ela está localizada entre as encostas ocidentais da Rocha de Gibraltar e as margens orientais da Baía de Gibraltar. Em 2012, era habitada por cerca de 26 mil pessoas, representando cerca de 78% da população total do território. Uma coisa interessante que notei foi que a expectativa de vida em Gibraltar, especialmente para os homens, é relativamente baixa, em torno de 75 anos, considerando que está situada no Mediterrâneo, onde geralmente a expectativa de vida é acima da média. Por algum motivo, eu tinha uma intuição de que talvez as taxas de tabagismo fossem altas aqui, o que poderia diminuir a expectativa média de vida. Uma rápida busca no Google confirmou que meu pensamento estava correto.
Cerca de 35% dos adultos fumam em Gibraltar, uma das taxas mais altas do mundo. E assim temos o pequeno, mas interessante, território britânico de Gibraltar explicado. Se você gostou desse tipo de conteúdo, considere dar um like, e se você adorou, pense em se inscrever, já que você sempre pode cancelar a inscrição quando quiser. Muito obrigado por assistir e nos veremos em breve no nosso próximo vídeo fascinante.